Olá, aqui quem fala é Pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é melhor, nada é maior que o seu amor. O seu amor, nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, o seu amor.
hoje terei esse privilégio de compartilhar com vocês. Eu quero trazer uma reflexão que talvez possa mudar um pouco a forma de você enxergar o seu trabalho, talvez mudar um pouco a forma de você enxergar o seu ministério na igreja, o serviço na igreja. Talvez mude um pouco a forma de você planejar o teu ano. Talvez você já fez todo o planejamento, mas depois de hoje, você dá aquela ajustada para alinhar com o que a palavra de Deus nos mostra, com aquilo que o Espírito Santo tem nos mostrado. E o texto base que nós vamos usar para essa reflexão é Mateus 6,19. Diz o seguinte: não acumulem para vocês. E eu peço que preste muita atenção nesse texto, que a gente vai usar ele durante toda a mensagem. Ele precisa estar bem claro, é Jesus falando conosco. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Graças a Deus pela palavra de Deus. Jesus limita em 2 lugares, onde a gente pode armazenar os nossos tesouros. Não tem posição intermediária aqui. Ou você armazena na terra, ou você armazena nos céus. E aí tesouros, não pense só em dinheiro, pense em aquilo que é valoroso, aquilo que é valioso para você. É mais do que dinheiro, é mais do que dinheiro. E esse texto está dentro do Sermão do Monte, que é uma pregação de Jesus, que fala sobre o reino de Deus, fala sobre como viver no reino de Deus. E ele está ensinando que no reino de Deus tem uma nova economia, tem uma economia diferente. É diferente da economia que tem no mundo. A gente vive numa sociedade, naquela época também era assim, uma sociedade materialista, que valoriza muito ter. E aí eu quero para mim, e eu quero agora. Eu quero agora, eu quero usufruir agora, eu quero viver agora, e eu quero que seja para mim. Eu me importo com aquilo que é para mim. E Jesus traz uma mensagem de esperança, traz uma mensagem nesse texto de que não termina nessa vida. Pense o seguinte: 2 pessoas foram fazer uma viagem para as Ilhas Maldivas. É um lugar paradisíaco, lindo, lindo. E essas 2 pessoas se prepararam para essa viagem. Os 2 levantaram R$50 mil. Dá para se divertir bastante com R$50 mil. E aí os 2 separaram esse dinheiro, mas um dos 2 foi mais prudente. Ele converteu o dinheiro dele em rufias. Rufias é a moeda das Ilhas Maldivas. Talvez você não conhecia, eu também não conhecia até pesquisar, mas é isso aí. Aqui, em Curitiba, rufias não vale absolutamente nada. Você pode chegar com uma mala cheia de rufias, você não vai comprar um pão na padaria. Mas um deles separou esse dinheiro, converteu, e o outro não. E aí no aeroporto, estavam os 2 lá, e precisavam esperar um tempo, aí um deles decidiu fazer uma refeição, e ele tinha dinheiro. Então ele foi no melhor restaurante, comeu uma refeição cara, aproveitou bem. Só que o outro, ele tinha convertido todo o dinheiro dele para rufias, e ele olhou, falou: eu vou esperar o lanche do avião, porque o dinheiro dele, o dinheiro que ele tinha na mão não valia, né, no aeroporto aqui. Agora, quando eles chegaram lá, quando eles chegaram nas Ilhas Maldivas, a entrada deles já estava contratada, o hotel deles já estava contratado, mas ficava por aí. E um deles tinha real e o outro tinha rufias. Aí, quando eles queriam fazer alguma coisa diferente, o que tinha o dinheiro em real estava acostumado a gastar o seu dinheiro, a ter muito dinheiro em todo lugar que ele ia, só que lá ele descobriu que todo o dinheiro dele não valia nada. As posses que ele tinha aqui no Brasil
não valiam absolutamente nada. E o outro, ele havia se preparado com essa moeda. Esse exemplo é muito simples. Simples demais e até imperfeito. Mas, quando a gente olha Jesus dizendo, acumulem para vocês tesouros no céu, do que Jesus está se referindo? Ao que Jesus está se referindo? 3 perguntas que surgem ao ler esse texto. Uma é, o que são esses tesouros no céu? Como nós poderemos usufruir desses tesouros lá no céu? Afinal, Jesus falou para acumular para nós esses tesouros. E como acumular esses tesouros aqui na terra, como acumular eles para os céus? E aí o primeiro ponto é, o que são esses tesouros nos céus? E aí, para a gente entrar nesse assunto, eu queria puxar algo que é paralelo ao assunto, mas para deixar bem claro. Olha o que diz em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. O 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, esse texto ele coloca de uma forma bem clara o que você precisa para ser filho de Deus. Você precisa receber a Jesus, crer em seu nome. É isso. Então, o apelo que foi feito aqui foi verdadeiro. As pessoas creram em Jesus. E essas pessoas que creram em Jesus se tornaram filhos de Deus. E agora elas têm o acesso garantido. Elas têm o nome escrito no livro da vida. Não há mais nada a ser feito. Está completo. A obra completa é 100% por Jesus. A obra é 100% feita por Jesus. Não há obra nenhuma que essas pessoas possam fazer para conquistar ou pagar ou recompensar pela obra de Jesus. O filho ele tem direito à herança e para isso não precisa realizar obra nenhuma. Mas Jesus disse para acumular tesouros no céu. Jesus disse para acumular esses tesouros. E a Bíblia diz que haverá um dia em que todos nós, eu e você, e aquelas pessoas que entregaram suas vidas hoje, eu e você compareceremos diante do tribunal de Cristo e cada um receberá segundo o que tiver feito por meio do corpo. Olha 2 Coríntios 5,10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então eu e você vamos um dia comparecer diante do tribunal de Cristo. E nós vamos receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Agora me confundiu inteiro. Então é pelo que eu fiz por meio do corpo ou é pela obra de Jesus? Agora, estamos acostumados a ouvir Pio Carvalho e Rômulo Carvalho aqui, a gente já sabe a resposta, mas tem algo a mais aqui. Em Apocalipse nós vemos que nesse dia, diante do tribunal de Cristo, será revelado o galardão dos crentes. Olha Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros. Você já viu esse texto? Fala do livro da vida, que esse nós sabemos como é que funciona. Né? Você creu em Jesus, você aceitou, você recebeu a Jesus, o teu nome está escrito lá. E não tem privilégio para ninguém nesse livro. O nome do Pio Carvalho está escrito com a mesma fonte que o meu nome e que o teu nome. Não tem uma estrelinha do lado do nome dele, não. Porque é só pela obra de Jesus. O livro da vida é 100% pela obra de Jesus. E esse livro, ele é a lista de chamada.
Quem tem o nome ali vai entrar, quem não tem o nome ali não vai entrar, e não interessa o que você fez. Você precisa crer, é somente crendo e recebendo a Jesus. Agora esse texto ele fala de livros, de outros livros. Outros livros, que outros livros são esses? E ali fala que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros. Então esse julgamento não é a respeito de se você vai para o céu ou não vai para o céu, porque isso já está escrito no livro da vida. Então esse julgamento se trata a respeito de obras. Se trata a respeito daquilo que você fez após a sua salvação. Muito assustador. Vamos para um outro texto então. Olha Apocalipse 22, 12. E a Bíblia fala muito sobre esse assunto. Eis que venho sem demora, Jesus falando, e comigo está o galardão, a recompensa que eu tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus falando, esse é o finzinho da Bíblia. É um dos últimos versículos da Bíblia, é esse aí. É Jesus dizendo, eu estou voltando. E comigo está o galardão, comigo está a recompensa que eu vou dar para cada um segundo as suas obras. Então o galardão, segundo esses textos, é a recompensa individual a ser recebida na eternidade por ações de serviço ao reino de Deus na vida presente. Ou ainda, pegando o texto que a gente leu, galardão, eles são os tesouros do céu, que uma pessoa pode acumular durante a sua vida na terra, e onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não podem roubar. Ou ainda uma definição que o pastor Rômulo me ajudou aqui. O galardão, ele é a recompensa da parte de Deus para aquele que faz mais do que lhe é exigido. Então, o galardão é a recompensa da parte de Deus para aquele que faz mais do que lhe é exigido. E o que é exigido para quem já está em Cristo Jesus? Nada. Jesus já pagou tudo. Toda a obra que precisava ser paga, todo o trabalho que precisava ser feito, Jesus já fez. Então, se galardão para aquele que fez mais, uma recompensa para aquele que fez mais do que lhe é exigido, ele está se referindo às obras que nós fazemos em Cristo Jesus. E aí, se Deus aceita que Jesus Cristo pagou tudo o que devíamos e que a obra foi completa e suficiente, então o homem não deve nada, está em estado de justiça perfeita pela graça. E tudo o que ele fizer é digno de recompensa. Tudo o que você fizer é digno de recompensa. Pensa o seguinte, pensa o contrário. Se Deus não recompensasse a obra de alguém que está em Cristo, Ele estaria aceitando que você está tentando pagar o preço de Jesus. Ele estaria aceitando que a obra de Cristo Jesus não foi suficiente e ainda mais algo a ser pago por você. Como Ele não aceita isso, como para Deus o preço foi 100% pago, não há mais absolutamente nada a pagar, Ele recebe a sua obra e Ele recompensa. Pense o seguinte, uma pessoa num reino distante causou um grande prejuízo para o rei desse reino distante. Causou um grande prejuízo e ficou ali com uma dívida de 1 bilhão, uma dívida impagável. Não tinha como pagar. Não tem como. E ele foi expulso desse reino. Aí, um determinado dia, esse rei ele resolve assumir os prejuízos. Ele pega, ele reconstrói tudo, ele refaz tudo, assume a dívida, paga e cancela toda a dívida que essa pessoa tinha. E aí ele envia um emissário para essa pessoa que causou o prejuízo e ele convida essa pessoa a voltar. E ele vai dizer, não, eu causei um grande prejuízo, eu tenho uma dívida impagável, não tem como eu entrar naquele reino de novo, eu não posso voltar lá, eu tenho uma grande dívida. E aí o emissário diz, não tem dívida nenhuma em seu nome, você pode voltar.
E aí essa pessoa volta. Super feliz por poder estar lá, super grato a esse rei. E aí, num determinado dia, morando naquele reino, ele vê lá uma praça que precisa de alguns cuidados. Ele fala, esse rei, ele me fez muito bem, eu devo minha vida para ele. Eu vou, por gratidão a ele, o mínimo que eu posso fazer é cuidar dessa praça. Eu vou aqui cortar essa grama, vou pintar algumas coisinhas ali que precisavam de reparo, fazer uma limpeza. E aí ele faz isso. E aí chega o emissário novamente com um pagamento para ele. Até um pagamento desproporcional pelo serviço. Ele fala, não, eu não posso aceitar. Por que você não pode aceitar? Você fez o serviço. Não, eu não posso aceitar. Porque eu devo tudo a esse rei. Eu devo a minha vida a esse rei. Ele me perdoou uma dívida de 1 bilhão. O mínimo que eu posso fazer por ele é isso. E aí esse emissário diz para ele, não tem dívida nenhuma em seu nome. Não tem mais nada para ser pago por você. Então, eu preciso te dar esse pagamento, porque não tem nada que você esteja fazendo que possa ser considerado o pagamento de uma dívida, porque essa dívida não existe. Então, de novo, se Deus aceita que Jesus já pagou tudo, o que nós devíamos, e que a obra de Cristo foi completa, foi perfeita, foi suficiente, então o homem não deve nada. Ele está em estado de justiça perfeita pela graça de Jesus. Tudo o que fizer passa a ser digno de recompensa. Se Deus não recompensasse a obra de alguém que está em Cristo, Ele estaria aceitando ou cobrando um pagamento. Percebe como o assunto galardão, ele nos faz compreender um pouquinho mais sobre a graça e a justiça de Cristo Jesus? E aí, a nossa atitude, como aqueles que receberam esse perdão, continua sendo, eu vou fazer por gratidão, eu vou fazer porque eu devo a minha vida a Ele, eu vou fazer porque eu tenho um profundo amor, uma profunda gratidão, eu quero fazer isso por Ele. Não é esperando nada em troca, eu vou fazer simplesmente por gratidão. Essa é a nossa atitude. Continua sendo essa a nossa atitude. Mas da parte de Deus, Ele vê não como você está fazendo porque recebeu algo. Porque aquele preço já foi pago, não tem mais dívida nenhuma em seu nome. Jesus pagou. Jesus pagou. Então, o que você está fazendo é digno de recompensa para Deus. Então, como nós poderemos usufruir desses tesouros no céu? Esse é um assunto muito estudado, mas a Bíblia não é muito clara sobre esse aspecto. A Bíblia não é muito clara. E por que a Bíblia não é muito clara? Porque vai além da nossa compreensão. Nosso entendimento não consegue compreender como será esse galardão lá no céu, como nós podemos usufruir. A verdade é que todas as pessoas no céu serão plenamente felizes, serão plenamente abençoadas. Mas algumas pessoas serão abençoadas de uma forma diferenciada, de uma forma diferente. Isso a Bíblia deixa bem claro. Então existem 5 aspectos diferentes que a Bíblia coloca ali sobre a natureza do galardão. O primeiro é lugares de honra. Veja Marcos 10, 40. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Então existem posições diferentes no céu, existem aqueles que chegam mais perto. E isso é recompensa, Outro é louvor da parte de Deus. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas nas trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, o seu elogio, o seu servo bom e fiel, o seu muito bem, meu filho, vai receber o seu elogio da parte de Deus. O terceiro é uma coroa incorruptível, uma coroa de glória. 1 Pedro 5,4. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Talvez soe um pouco egoísta eu trabalhar para receber um louvor de Deus. Olhando assim, não, eu
Eu que exalto a Deus. Deus é maior, eu não quero que Deus me dê glória, não, eu que exalto a Deus. Mas pense num pai com uma criança. O fato do pai elogiar a criança não faz do pai menor, não inverte os papéis, mas a criança se delicia com o elogio do pai, fica super realizada, alegra o dia dela, transforma o dia dela, porque recebeu um elogio do pai. Então pense nessa pureza, pense nessa humildade, e assim nós receberemos também esse elogio, essa glória de Deus. Um quarto aspecto é posição de governo, Lucas 19, 17. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Isso é uma parábola, então não se refere literalmente a governar 10 cidades ou governar cidades, mas dá a entender que existem sim posições de autoridade de governo que estão reservadas para aqueles que forem fiéis nas coisas desse mundo. É uma recompensa para essas pessoas. E o quinto é glória, é glória. Nós não temos capacidade de compreender, mas é algo maravilhoso. Daniel 12, 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Esse texto é muito lindo, a gente vai voltar para ele daqui a pouquinho. Então, entendi que existe uma recompensa, que existe essa recompensa. E agora eu quero saber, né, já que Jesus falou, acumulem para vocês tesouros nos céus, eu quero saber como que eu faço para acumular esses tesouros no céu. E aí, pesquisando, eu encontrei 11 formas, é bastante, mas a gente vai passando rapidinho por cada uma delas. Eu encontrei 11 formas de acumular tesouros na terra que a Bíblia diz que haverá um galardão. A primeira delas é galardão por boas obras. Mateus 10, 42. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por este ser meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Olha como é simples. Jesus poderia ter dito: e quem abrir a porta para que alguém passe e fique mais confortável no culto? E quem entregar um envelope de dízimo para que as pessoas possam ofertar? E quem servir a ceia? De modo nenhum perderá a sua recompensa. Sempre que você serve a igreja, sempre que você serve os cristãos da forma como for, haverá recompensa. O segundo é galardão pelo ministério eclesiástico, pelo ministério na igreja. Então, aquele que serve no ministério edifica sobre o único fundamento que é Jesus. E aquilo que for edificado com ouro, prata ou pedras preciosas permanecerá para sempre. Aqui está falando de pastores, está falando daqueles que dedicam a sua vida para servir a igreja, para pastorear a igreja, mas também está falando para você, apacentador, para você, coordenador, que abre mão do seu tempo, abre mão do seu dinheiro, da sua agenda, dos seus recursos, daquilo que você gostaria de estar fazendo para servir a igreja, para abençoar a igreja. Está falando de você. 1 Coríntios 3, 8 e 9. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, a sua recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Ele está falando aqui justamente desse trabalho que você, apacentador, faz. Você receberá a recompensa. Deus está vendo isso. Deus está vendo. Deus vai cuidar disso aí. Está tudo sendo escrito nos livros. O terceiro tópico é galardão pelo trabalho secular, ou pelo seu emprego, ou pelo seu trabalho em casa. Isso também terá recompensa. Olha, Efésios 6, 7 e 8. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre.
Então, não reclame do teu salário. Não reclame se você está sendo reconhecido ou não. Sirva lá onde você está, lá onde Deus te colocou, sirva como ao Senhor. Você está trabalhando, está fazendo o trabalho de casa, sirva como ao Senhor. Não interessa se ninguém te elogia. É ao Senhor. Se você é empresário, acha que não tem chefe, não tem ninguém para prestar conta, tem sim. Tem sim, você está servindo ao Senhor. Deus te colocou naquela empresa para você servir ao Senhor. Não faça corpo mole. Trabalhe. Trabalhe sabendo que o Senhor é ao Senhor que você está trabalhando. Você trabalha para Ele. O quarto tópico é galardão por hospitalidade. Mateus 10, 40, 41. Quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, é Jesus falando, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Olha que legal isso aí. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. De alguma forma, o fato de você receber as pessoas faz com que o galardão seja compartilhado. Você é coparticipante da obra que essa pessoa está fazendo. Nós temos oportunidades de hospedar pessoas que vêm de fora nos nossos eventos aqui, no aniversário da aba, na conferência. Dê um jeito, levanta a mão e fala, eu quero hospedar, eu quero receber na minha casa. O grupo familiar, quando você recebe o grupo familiar, tem recompensa isso aí. Abra a sua casa, meu irmão. Abra a sua casa. Sirva os irmãos. Ah, mas eu tenho muito pouco. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Mas eu tenho muito pouco, eu não posso servir um jantar. As pessoas servem um jantar para o grupo. Então sirva o que você pode. Deus está olhando o teu coração e não o valor financeiro. Se você pode servir pipoca, serve pipoca. Mas sirva de coração os teus irmãos. Tem recompensa. Vale a pena. Vale a pena. E além disso, a Bíblia ainda diz que alguns por praticarem hospitalidade, hospedaram em suas casas anjos. Então tem experiências fantásticas que quem pratica hospitalidade tem essas experiências. Com o grupo familiar acontece isso também. O quinto é galardão por perseguição. Aquele que sofre qualquer tipo de perseguição por sua fé é bem-aventurado e deve se alegrar. Olha Mateus 5, 11 a 12. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é o seu galardão, grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando alguém mente sobre você por você ser cristão, quando você perde aquele contrato que a pessoa só queria que você desse um por fora para ele, e você se recusou e perdeu um contrato que poderia mudar a história da sua empresa, você perdeu esse contrato. Grande é a sua recompensa. Vale a pena. Você poderia ter ganho uma promoção se tivesse feito algo, se tivesse enganado, se tivesse mentido. Grande é a sua recompensa. Falaram mal de você por você ser cristão, caluniaram, mentiram. Grande é a sua recompensa. Grande é a sua recompensa. O sexto é galardão por amar os inimigos. Olha Lucas 6,35. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma recompensa, uma grande recompensa, e serão chamados filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sabe quando uma criança faz aquele comentário, ou tem um tiquezinho, uma atitude que você vê que é igualzinho o pai, você fala, esse é filho do pai dele mesmo, né? Quando as pessoas verem vocês emprestando para uma pessoa que você sabe que não vai devolver, quando você demonstra amor para uma pessoa que te fez mal, as pessoas vão olhar, esse é filho de Deus mesmo, ele faz igualzinho o pai. E além disso, tem um grande galardão. Tem um grande galardão.
O 7º é galardão por servir a quem não pode recompensar vocês. Olha Lucas 14, 13 a 14. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Você será bem-aventurado pelo fato de eles não terem como recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Não procure fazer, a questão do network. Eu vou fazer o bem para esse cara aqui, porque uma hora eu posso precisar dele e ele vai me recompensar. Eu vou tratar bem esse cara aqui, porque depois ele pode conseguir algo para mim. Não, Jesus está falando, faça o bem para aquelas pessoas que você sabe que não tem como recompensar você. Aí você vai receber a sua recompensa na ressurreição dos justos. O 8º é gratidão por ofertas e generosidade financeira. Então, Jesus dizendo, deixem de acumular para vocês tesouros aqui na terra, acumulem nos céus. Usem os seus recursos para abençoar outras pessoas, usem seus recursos financeiros, dê ofertas, abençoe pessoas, participe dos projetos da igreja de forma financeira e haverá grande recompensa. E um texto que eu gosto muito sobre esse assunto é Filipenses 4:17. Paulo está agradecendo à igreja de Filipos por uma oferta que eles deram. E aí olha o que ele diz: não que eu esteja pedindo ajuda, não que eu esteja pedindo donativos, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. E Paulo estava sendo sincero nisso. Fala, obrigado por me enviar essa oferta. Me foi muito útil, me foi muito bom. Mas a minha preocupação não é em eu receber essa oferta. Deus vai prover para mim. A minha preocupação é no que pode aumentar a conta de vocês, o que pode ser creditado na conta de vocês. E aí a gente tem, por exemplo, aqui no final do ano, uma oferta de panetone, para um projeto ali que a gente entrega panetones para os necessitados e leva Jesus para essas pessoas. E a gente faz uma oferta aqui. E aí, a igreja precisa levantar essa oferta específica para poder fazer esse projeto? Não. Vai fazer uma grande diferença no caixa da igreja levantar essa oferta específica? Não. Poderia fazer, sem levantar a oferta, poderia fazer o mesmo projeto? Poderia. Poderia. Por que a gente faz então? Para que você possa participar, para que você possa tomar uma decisão. Eu vou economizar na minha ceia de Natal, na ceia de Natal da minha família, eu vou economizar um pouquinho esse ano, para colocar ali 2, 3 panetones, para que seja levado para pessoas que não têm e para que o nome de Jesus seja levado para elas. É por isso que a gente faz. É por isso que a gente faz isso, para que você possa participar e para que isso possa ser creditado na sua conta. Isso é muito precioso. O 9º é galardão por fazer a vontade de Deus. Hebreus 10, 35, 36. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós alcançamos algo. Deus tem uma vontade perfeita para você e você tem total liberdade de não fazer. Você tem total liberdade de não fazer, mas quando você faz, tem uma grande recompensa que Deus prometeu para você. O 10º é galardão no relacionamento com Deus Pai. Você poder entrar na presença de Deus já é fantástico. Você poder acessar a presença de Deus já é um grande presente de Deus. Mas Deus ainda, Ele gosta tanto disso. Ele gosta tanto que você esteja na presença dEle, que Ele ainda te recompensa por isso. Olha Mateus 6, 5 e 6. Quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Então, além do privilégio de poder entrar na presença de Deus, Ele ainda te dá uma recompensa. E o último é galardão por levar pessoas a Jesus.
Aqueles que levam pessoas a Jesus têm uma recompensa especial, que vai além da nossa capacidade de compreensão. Daniel 12:3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça, a Jesus, brilharão como as estrelas para sempre e eternamente. A gente tem muitos projetos de evangelização aqui na ABA. E provavelmente você não conhece a maioria deles. Você não fica sabendo. Você não fica sabendo quando o irmão levanta cedo, sempre, para ir lá numa casa alugada na frente de um hospital, para receber as pessoas, dar um conforto para elas e levar Jesus para elas. Você não fica sabendo quando o irmão levanta cedo, semana após semana, para ir num presídio, para falar de Jesus para aqueles presos. Ou quando o outro irmão levanta e vai num hospital, para levar Jesus para aquelas pessoas que estão hospitalizadas. Você não fica sabendo disso. Ninguém reconhece, ninguém olha para essas pessoas e está tudo bem. Porque na eternidade vão perguntar o que é aquela pessoa, por que ela brilha, por que ela tem uma glória especial. Ah, essa história é legal. Ele, sempre no finados, ele ia lá num cemitério e falava sobre a vida para aquelas pessoas. Ah, e aquele outro lá, a história daquele é muito legal. Ele ia lá para os presidiários, ele abriu um connect e reunia pessoas. Ele reunia pessoas para jogar futebol, e depois desse futebol, ele falava de Jesus para essas pessoas. Então, aqueles que levarem muitos à justiça, brilharão como estrelas. Brilharão como estrelas. Queridos, essa mensagem não é um chamado para uma vida de religiosidade. Não é para você pegar essa lista, o que eu tenho que fazer para ter uma recompensa? Eu tenho que fazer isso. Eu vou fazer e eu vou ter uma grande recompensa. Não é essa a ideia. Nossa atitude, ela é sempre de gratidão a Deus. Eu vou falar de Jesus não para receber uma recompensa, eu vou falar de Jesus porque Jesus me salvou. Porque eu estava morto e eu fui vivificado em Cristo, e só isso já é motivo suficiente. Mas ela é uma revelação da profundidade da graça de Deus, que ela é mais profunda do que nós imaginávamos. O pecado, ele já foi 100% redimido, 100% pago em Jesus, e ele foi remido. A culpa que havia, ela já foi completamente cancelada. Por isso Deus olha para você em Cristo e vê como alguém que, não como alguém que deve algo, mas alguém santo, puro e sem condenação. E esse é o fundamento de haver uma recompensa para nós, porque não há mais nada a ser pago. E por isso aquilo que nós fazemos, Deus está olhando, está sendo registrado nos livros. Não desanime, não desanime. O diabo vai vir com umas historinhas de que ninguém está te vendo, de que ninguém te elogia, de que ninguém te recompensa. Mas não desanime. Não desanime. Não é porque Deus nos deve algo, mas justamente por causa da graça ser tão perfeita, tão absoluta, que Deus não deixa nada do que nós fazemos para Ele, baseados na obra de Cristo Jesus, passar sem ser contabilizada e gerar uma recompensa. Vale a pena. Você que tem servido, não desista. E você que ainda não está apacentando um grupo, não está servindo, não está ofertando, não perca mais tempo. Construa, acumule tesouros eternos. Acumule tesouros eternos para você. A recompensa, ela é eterna. Meu objetivo hoje aqui não é levantar oferta, não é levantar voluntário para as nossas frentes. Meu objetivo hoje, como diz Paulo, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Amém? Continue abençoados. Amor venceu.